Que aconteceu há 40 anos atrás, irmãos. Uma tia minha, ela sofreu de uma enfermidade difícil, ficou internada. E ali, irmãos, a minha avó ficou muito abatida com isso. E um dia o médico chegou e falou assim para minha avó: a sua filha, nós vamos tentar fazer uma cirurgia nela, vai tirar 2 costelas. E nós vamos fazer essa cirurgia para reverter a situação dela. Ela estava com pneumonia naquele tempo, irmãos, e precisava da cirurgia. Mas ele disse assim: nós vamos fazer uma tentativa, mas não espera muita coisa. E a senhora tem que assinar esse papel. Aí ela falou assim: antes de eu assinar esse papel, eu vou na casa do meu pai e vou conversar com ele. Eu agradeço a Deus, irmãos. Ela foi congregar. E naquele dia Deus falou com a alma da minha avó e falou grandemente. Mas nessa mesma noite, irmãos, nessa mesma noite, a minha tia, ela estava nesse quarto, tinha uma outra do lado, e ela olhou para a porta e viu entrar, irmãos, um médico e uma enfermeira. Só que ela não via o rosto daquele médico. Ela disse para mim que ela não enxergava o rosto daquele médico. E eles falaram assim: olha, nós vamos fazer alguma coisa aqui para você, tá bom? E começaram ali a trabalhar. E foi indo à noite, começou a amanhecer o dia, eles falaram: já está tudo resolvido. E foram embora. A minha tia, despertando, conversou com quem estava do lado e falou: você sabe quem foi esse médico que entrou aqui? Quem foi essa enfermeira que entrou aqui? Aquela mulher olhou para minha tia, ficou um pouco atônita, e ela disse, ela deve estar delirando. Não entrou ninguém aqui nesse quarto. A gente ficou tranquilo. Irmão, certo é que a minha tia saiu daquele hospital sem precisar passar por mais nada. Pegaram os exames que ela tinha anterior e no dia seguinte para fazer a cirurgia, o médico olhou e falou: olha, não precisamos mais mexer em nada, está tudo certinho. Saiu daquele hospital, irmão, e os anos se passaram na vida dessa minha tia. Chegou agora, nessa época de pandemia, a minha tia, ela teve um probleminha no coração, e ali, irmão, voltou para a medicina, e os médicos olharam: olha, o teu coração tem vários pontinhos aqui, está com probleminha, é um pouquinho complicado, bônus. Minha tia foi embora abatida, irmãos, porque essa minha tia, ela tem um pulmão seco, o outro pulmão, a terça parte é seca, por isso o coração ele é deslocado, o esôfago dela é torto, e ela foi congregar, irmãos, foi congregar. E como todos os dias que nós estamos aqui, irmão, na comunhão perfeita com Deus, Deus fala com a nossa alma, alerta o nosso coração, a virtude de Deus desce nesse lugar. E nesse momento, irmão, dessa virtude está acontecendo na minha dia. O servo de Deus que estava aqui usado pelo Senhor, dizia assim: filha minha, pede que tu queres e eu te faço. Quero dentro do coraçãozinho dela, ela falou: Senhor, me dá um coração novo, Senhor. Então, irmãos, ela saiu e foi para casa. E aí, irmãos, voltou novamente na medicina, foi fazer um novo exame. O médico olhou e falou: olha, o teu coração aqui mostra uma coisa e aqui não tem nada o teu coração. O teu coração está novinho. Espera aí, tem alguma coisa aqui que eu preciso te falar. Você fez uma cirurgia no seu pulmão e a cirurgia foi muito bem feita também. O poder de Deus como ele manifesta. Deus fez isso. Nós servimos com Deus o impossível, assim, irmão, muitas obras Deus fez, mas numa próxima oportunidade a gente conta tudo, mais algumas coisinhas que Deus fez comigo no teu tempo, tá bom, irmão? Peço oração, ore a Deus por nós, para que junto com a nossa mocidade e junto com a nossa irmandade naquele grande dia, irmão, nós possamos alcançar a coroa da vida eterna. Pede mais almejado, eu vou contar uma que aconteceu agora, irmãos. Para os irmãos verem o quanto é valoroso o irmão e a irmã ensinar o seu filhinho.
Porque aonde ele for, irmãos, ele vai mostrar quem ele é, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, lá na nossa rua, aqui na Borda 2, tem um menino que se chama Gabriel. É uma graça de criança, músico, especializado. Ele é nosso auxiliar lá também, irmãos. Teve a necessidade, e lá como nós somos pouquinho, o Gabriel foi colocado como auxiliar de jovens e menores. Ele viajou esse ano, irmãos, foi para Pernambuco, Tabira, junto com a sua mamãe e a sua avó, e foi conhecer alguns familiares que ele não conhecia, em especial uma avó que ele tem lá. Irmão, chegando lá, ele levou o instrumento dele, e ele foi congregar nas reuniões de jovens e menores, e congregou, e foi também, irmãos, numa reunião que teve de evangelização. E naquela reunião, os irmãos pediram para ele tocar o instrumento, e ele tocou o seu violino. E tinha duas crianças, irmãos, dois meninos, dois irmãozinhos, observando aquele menino tocar. E quando terminou, chegou até o Gabriel e falou: Gabriel, eu queria tocar violino também, Gabriel. Compra um instrumento para nós, Gabriel. Aí o Gabriel falou: vem cá que eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês como que eu comprei esse instrumento. Eu comecei a orar a Deus. E comecei a pedir: Senhor, prepara nossa vida. Irmão, e ele falava assim: e não demorou muito tempo, Deus me deu esse violino, Gabriel. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um voto diante de Deus. Eu vou orar e vocês também vão orar, e nós vamos fazer um voto para Deus preparar um violino para vocês também. E começaram a orar, irmãos, nos dias que ele ficou lá. Veio aqui para São Paulo, irmão. Ele ligava pelo seu celular, fazia a reunião com as crianças e orava a Deus: Senhor, prepara o violino. E foi levando tempo, irmãos. E ele disse, contou para alguns irmãos aqui, e alguns irmãos, não, irmão, gosta de trabalhar na obra de Deus, tem um coração aberto, tem condição. Foi lá: Gabriel, está aqui o violino para você dar para aquelas crianças. Preparou esses dois violinos, irmão. O Gabrielzinho embrulhou, irmão, fez um pacote bonito, despachou e estava a caminho o violino. E ele ligou, irmão, ele ligou para aqueles meninos, e os meninos não sabiam que aquele violino estava a caminho. E aí, vocês estão orando a Deus, vocês estão firmes na oração para Deus preparar um violino? Um deles falou assim: irmão Gabriel, Deus já preparou o violino. Graças a Deus, irmão, esse violino chegou na mão daquelas crianças, e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, como é gostoso ensinar os nossos filhos, irmãos, porque eles executam, irmão, com alegria e com prazer. Por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Também sou grato a Deus nessa noite, por eu ter chamado na casa do Santo Batismo, tem perdoado meus pecados, me oferece a coisa eterna, por um filho firme e fiel até o fim. Dou graças a Deus, que o Senhor tem salvo de alma com dom de Deus não comigo, quando essa joia permanece no meu coração tão presente momento. Dou graças a Deus pela esposa, pelo lar de paz, pela porta de enfermo que o Senhor tem preparado também. Dou graças a Deus, irmãos, por essa boa preparação de estar congregado junto a essa querida irmandade de meses. Confesso para todos vós que meu coração está jubilando de alegria nessa noite. Uma comunhão muito boa, ouvindo essa irmandade cantando nessa comunhão, a orquestra também. Não tem como não sentir a presença de Deus. Dou graças a Deus, irmãos, que agora no dia 5 de outubro passado, completou um ano, que o Senhor tem nos confirmado aí como diácono do Jardim Cipreste, irmãos, aqui em Santo André. Já aproveito a oportunidade, peço a toda a irmandade, os ministérios, que oreis a Deus por nós, irmãos, que possamos servir a Deus com alegria e em tudo o seu nome venha a ser glorificado. Dou graças a Deus, irmãos, muitas obras, falando de ordenação, o Senhor traz em mente, irmãos, no dia da nossa ordenação, uma prova muito grande, irmãos, uma angústia. Eu ali conversando com o Senhor, dizia: Senhor, tem misericórdia, Senhor, ainda com 35 anos de idade, sendo diácono, Senhor, não me vejo capaz para essa missão, para esse santo ministério. E ali conversando com o Senhor, irmão, e no trajeto indo para a ordenação, muito provado, uma angústia invadiu meu coração, minha alma, fiquei muito preocupado. É uma grande responsabilidade. Mas ali o Senhor abençoou grandemente aquela ordenação, irmãos. Em um determinado momento,
Deus usou do servo de Deus no atendimento e nos anunciar, irmão Emerson, Deus manda te anunciar. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Naquele momento, irmão, aquela angústia saiu do meu coração, não vou para frente. Com muitas obras que eu tenho feito, rápidas palavras, simples de contar dessa irmandade. Um dia, irmãos, estávamos congregados na nossa congregação, o Senhor deu graça, irmãos, também participar da parte administrativa, também fui músico, tocava minha tuba. O Senhor muito tem nos abençoado, irmãos. Tem um zelo muito grande aquele instrumento, irmão. Mas um certo dia, após o santo culto, eu fui ali, irmãos, responsável por levar um saxofone também para o nosso encarregado de orquestra, morávamos perto. Então eu saí da igreja com a minha tuba e também com um saxofone, irmãos, para estar passando na casa dele, deixando com ele, para um músico, irmãos, que não tinha condição alguma, mas Deus tinha preparado aquele instrumento para ele. Então, irmãos, sei com aquela responsabilidade. Eu precisava passar na casa da minha sogra rapidinho. Naquela época ela morava na Rua dos Viames, no campo. E ali, irmãos, parei o carro ali naquela rua e subi rapidinho, irmãos, até o apartamento dela, juntamente com a minha esposa. E em pouquinhos minutos, irmãos, quando eu desci, eu percebi que aquele carro estava mexido, irmãos. A porta estava entortada do lado do passageiro. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o porta-mala. E quando eu abri, irmãos, para surpresa minha, não tinha mais nada dentro do porta-mala. E uma grande preocupação, irmãos. Era a semana da Santa Ceia, semana do meu aniversário. Eu falei, Senhor, agora que presente eu estou ganhando na Santa Ceia, como é que vai ser? Então uma guerra, uma tribulação tão grande. Voltei para o apartamento ali para chamar meu sogro, para nós irmos até uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Uma guerra muito grande, minha esposa começou a chorar, minha sogra, a avózinha ainda da minha esposa ainda estava conosco, hoje já dorme no Senhor. Falou, não, nós vamos orar, pega o véu, nós vamos orar, Deus pode fazer uma obra. Irmão do céu, eu falei, vocês ficam orando, que eu vou com o sogro lá fazer um boletim de ocorrência. E nós fomos aí no caminho conversando, ele falou, fique em paz, Deus pode fazer uma obra, você não crê? Irmãos, para não chatear ele, eu balançava a cabeça, dizendo que eu cria, mas a minha fé já estava abalada, irmãos. Não tinha como, irmãos, uma cidade tão grande como essa, achar 2 instrumentos, fiquei muito provado. Cheguei naquela delegacia juntamente com o meu sogro, e ali fomos muito mal atendidos, irmãos. Chegou ali um certo policial, nos atendeu, e foi bem assim, irmãos, que está me dizendo, o que vocês querem? Nós estamos indo fazer aqui um boletim de ocorrência, nosso carro foi furtado, e tinha 2 instrumentos dentro, e foi levado os instrumentos. Ele falou, olha, eu vou já adiantar para vocês, a polícia não vai atrás de objetos, a polícia vai atrás de ladrão, de carro, vocês estão perdendo seu tempo aqui, vocês já perderam isso, se conformam. Irmãos do céu, eu fui procurar uma autoridade para ajudar nós, irmãos, e aí fomos tratar daquele jeito, fiquei mais provado ainda. Liguei para minha mãe, expliquei, mãe, ora a Deus, irmão. Mãe, ora a Deus, levou o meu instrumento e mais um que era um servo de Deus, que não tinha condição. Vai começar a tocar, mãe, que pronto eu estou agora, minha Santa Ceia está chegando, essa semana, não sei o que eu vou fazer, irmão. E minha mãe falou, não, eu vou orar, vou colocar o véu agora. A oração do justo tem, irmão, um poder tão grande. Graças a Deus, irmãos, ali na delegacia não fomos atendidos, fiquei uma meia hora de pé ali, irmãos, clamando a Deus. Falei, Senhor, toma um caminho na minha vida, eu não sei o que eu faço. Eu e meu sogro ali conversando um pouquinho, esperando para ver se poderíamos ser atendidos. E a delegacia não nos recebeu, irmãos, ficamos muito provados. Passou em torno de 30 minutos, irmãos. Meu telefone tocou, era meu pai ligando, eu falei, puxa, ele quer saber como que aconteceu. Eu atendi o telefone, me saudou, falei, amém. Como você está, filho? Eu falei, pai, eu estou aqui na porta da delegacia, tentando fazer um boletim de ocorrência, mas por certo não vai dar certo, não vou conseguir. Ele falou, olha, deixa eu te contar uma coisa. Ligou aqui em casa, um sargento da polícia militar, saudou a sua mãe, irmã Esther, a paz de Deus. Ela falou, amém. O seu carro foi roubado, irmã? Falou, não, meu carro não, irmão, mas meu filho foi furtado. Ele tinha 2 instrumentos no carro e levaram o instrumento, ele estava numa prova tão grande. É, irmã, então liga para ele, fala que os instrumentos já foram recuperados. Agora se orando, minha sogra orando, minha mãe orando. Trabalhando, por favor. Outra delegacia ali, onde aquele soldado nos tinha ligado, irmãos, e chegando ali, falou, olha, é o seguinte, nós vamos colocar 2 viaturas
Aleluia. Em uma não fomos nem atendidos, na outra, irmãos, 2 viaturas, aleluia, foram conosco até o local ali onde foi achado o instrumento. O policial falou o seguinte: vai uma na frente, vocês no meio, outro atrás, vocês não param de farol, vocês não param de cruzamento, nós vamos chegar lá rapidinho, vocês vão ver. Irmãos, eu lembro como fosse hoje, andando nessa cidade, muitos olhavam assim: meu Deus, deve ser alguém importante aí. Nós sabíamos que era um filho de Deus. Graças a Deus, irmãos, se veio um trajeto, eu clamava a Deus e falou assim: ó, eu comecei a fazer uma obra. Graças a Deus, chegamos até lá, o policial falou assim: é isso aqui que você quer? É isso aqui que você está procurando? Entregou nos meus braços aquela turma, irmão. É como se fosse um filho, eu abracei, Deus pintou a minha alma. Graças a Deus, pô, peraí, tem mais ainda. Foi dentro do veículo, pegou um saxofone, esse aqui também é seu. Então, graças a Deus, o saxofone foi entregue. Hoje é música oficializada, nós estamos fazendo. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não temos mais chances, não tem mais caminho. Ele abre e o seu nome é glorificado. Graças a Deus, não muitas obras, mas foi essa que o Senhor visitou meu coração para voltar para essa irmandade. Esse convite ao ministério, essa irmandade. Coopere conosco no Jardim Cipreste. É de grande alegria recebê-los lá também. Certo? É essa comunhão que está aqui também visitará.